Fala, oitavo. Bom dia, tudo bem? Olha só, nós faremos a correção, primeiramente, dos exercícios, né, de semana passada, que nós iniciamos o conteúdo de vozes verbais, tá? Mas antes de tudo, fique em casa, ok? Bom, nós faremos inicialmente a correção, foram só 4 questões, 4 opções, tá? Para colocar a voz verbal, tá? Para dizer em que voz as orações se encontram. Então eu vou dar a resposta oralmente, tranquilo? Então vamos lá. No verão, muitas casas são destruídas pelas fortes chuvas. Novamente, no verão, muitas casas são destruídas pelas fortes chuvas. O que acontece aí? Eu disse que as casas, elas são destruídas. Elas estão praticando a ação de serem destruídas ou elas estão sofrendo a ação? Elas, na verdade, estão sofrendo a ação do quê? De serem destruídas. Então, nós temos aí uma voz passiva, tranquilo? Na letra B, também no verão, o fogo destrói grande parte de nossas reservas florestais. O que é que nós temos aí? Que o fogo está destruindo o quê? A grande parte das reservas florestais. Então, o fogo destrói. Ele está praticando ou sofrendo ação? Praticando a ação de destruir. Então, na verdade, aí nós temos uma voz ativa. Tranquilo? Na letra C, deixa eu ver, a biblioteca da escola não era utilizada pelos alunos havia um bom tempo. Então, a biblioteca, ela não era utilizada. Ela está praticando a ação de não ser utilizada ou ela está sofrendo a ação de não ser utilizada? Ela está sofrendo uma ação. Então, vejam, na verdade, a letra C aí é o quê? Uma voz passiva. Tranquilo? Por fim, a criança machucou-se com a tesoura. A criança machucou-se. Ela está praticando a ação de machucar, mas sofrendo a ação de ser machucada. Então, o machucou-se aí indica o quê? Uma voz reflexiva. Tranquilo? Então, encerramos aí a correção das vozes verbais desse exercício aí de número 1, tá? De vozes verbais. Hoje nós daremos continuidade ao assunto. Só que hoje nós iremos trabalhar, deixa eu só aumentar aqui para ver certinho, só um minuto. Hoje nós iremos trabalhar com a voz, com a formação da voz passiva. Bom, deixa eu só passar o exercício antes. Bom, para casa, por favor, só anotar aí. Eu pedi das páginas 83 a 86. Então, 83 a 86 e da 67 até a 73. 83 a 86, 67 a 73. Tranquilo? Bom, agora nós daremos continuidade ao conteúdo. Hoje nós trabalharemos, vou colocar aqui, ó, separadinho, ok? A formação da voz passiva. Só pra gente recapitular, a voz passiva é aquela em que o sujeito verbal sofre uma ação. Tranquilo? Então vamos lá. Segunda folhinha, vou até enviar esse material, ok? Vamos lá. A voz passiva pode ser formada por 2 processos: processo analítico e o processo sintético. Bom, a voz passiva analítica constrói-se da seguinte maneira. Então, a analítica constrói-se da seguinte maneira: verbo ser, na maioria das vezes, tá? Maioria das vezes, mais particípio do verbo principal. Então veja só, aí eu coloquei, constrói-se da seguinte maneira: verbo ser, na maioria dos casos, que eu botei aqui a maioria das vezes, mais o particípio do verbo principal. Bom, o primeiro passo é o
seguinte, você tem que saber o que é particípio e o que é verbo principal. Quando eu tenho, por exemplo, deixa eu até utilizar o exemplo aqui, ó. Só vou utilizar os verbos, tá? Será pintada. Veja só. Aqui eu tenho dois verbos, tá? E aí quando a gente tem dois verbos, a gente chama de locução verbal, porque é uma forma verbal composta, tá? Eu tenho dois verbos, composto da ideia de dois ou mais. Então eu tenho uma locução. Só que dentro dessa locução, o que eu tenho? Eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar, ele não faz sentido, tá? Sem que haja o verbo principal. Então, eles são necessários. Um precisa do outro, tá? E principalmente o auxiliar. Na verdade, o auxiliar está fazendo o quê? Está auxiliando o verbo principal, tá? Então, o verbo auxiliar, os principais são ter, vou botar aqui, ter, ser, haver, estar. Claro que quando a gente tem uma locução, a gente pode ter outros verbos, mas geralmente a gente utiliza esse, ter, ser, haver, estar, às vezes o fazer e assim sucessivamente. Então o verbo auxiliar, ele se encontra conjugado. O que é um verbo conjugado? Ele estando no presente, do pretérito perfeito, imperfeito, enfim, ele, eu sou, eu fui, eu serei, isso é um verbo conjugado. Aqui no caso é será. Ele está conjugado em que tempo? No futuro do presente. Então ele está conjugado em que tempo? Futuro do presente, tá? Do modo indicativo. Então aqui nós temos um verbo auxiliar. O auxiliar. Nossa, confusão fica aqui. Só um minuto. O verbo auxiliar, ele vem conjugado. Agora, eu também estou trabalhando com o verbo principal. O verbo principal é sempre o segundo verbo, tá? É o segundo verbo e ele está em uma das formas nominais. Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, a terminação R, por exemplo, cantar, falar, fazer, partir, todos esses se encontram em que forma? Em infinitivo, forma nominal e infinitivo. Gerúndio, terminação NDO, cantando, falando, partindo, servindo. Então isso é o gerúndio. Por fim, o particípio, terminação, se ele for um particípio regular, nós temos uma terminação ado ou ido. Então falado, cantado, partido, pintada, ok? Então veja, essa terminação ado ou ido, e aqui, claro, tá concordando com o termo a que ele se refere, ok? Por isso não é pintado nesse caso aqui, porque ali tá falando da escola. Então a escola não será pintado, será pintada, tá? Que eu só coloquei a locução para vocês conseguirem visualizar, tá? Estou recapitulando alguns conceitos para que a gente consiga chegar ao assunto de hoje. Tranquilo? Então veja só. Então eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal, que se encontra em quê? Em uma das formas nominais, tá? Como isso, no caso, o verbo principal dentro da voz passiva analítica precisa necessariamente estar coloquei aqui, ó, no particípio. Então, quando eu falo em particípio do verbo principal, eu tô falando do meu segundo verbo, né? Se a minha locução tiver dois verbos, eu tô falando do meu segundo verbo com a terminação ado ou ido. Claro que a gente também tem particípios irregulares. Por exemplo, deixa eu pensar. Ele havia feito. A gente não fala ele havia fazido. Fazido não existe, mas feito existe. Então, por que ele é irregular? Ele é irregular porque ele não tem a terminação nem ado, nem ido. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, a voz passiva analítica é a voz passiva ocela é ótimo. Ou seja, é aquela em que
tem uma estrutura mais longa, vai passiva quando está sofrendo a ação, e ela apresenta uma estrutura um pouco mais longa. Por quê? Porque a outra, nós veremos a seguir, é a voz passiva sintética. Sintética da ideia de quê? De sintetizar. É algo que o quê? Diminui, tá? Então é uma síntese de alguma coisa, é algo que a gente consegue reduzir. Então a analítica é a forma mais longa da minha voz passiva. Então, geralmente é o meu verbo ser, tá? A maioria das vezes, pode ser que tenha um outro, mais particípio do verbo principal. Então, será pintada. Tranquilo? Beleza até aqui? Agora eu vou colocar a frase para a gente conseguir identificar a nossa passiva analítica. Vamos lá. Vou apagar isso aqui tudo. Vamos lá. Nossa, ficou muito claro. Deixa eu aqui por enquanto. Não tem problema não. Ai, droga. A escola será pintada. Veja, a minha oração é: a escola será pintada. A primeira coisa que eu preciso pensar é o seguinte: em que voz está essa frase? Claro, a gente já está trabalhando com a passiva, né? Então, obviamente, isso aqui vai estar na voz passiva. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para a frase e identificar em que voz ela se encontra. Então, veja, a escola será pintada. Ela está praticando a ação de ser pintada ou ela está sofrendo a ação? Opa, ela está sofrendo a ação. Então, eu já estou falando de uma voz passiva. Tranquilo? Eu disse o seguinte, que a voz passiva analítica é verbo ser, na maioria das vezes, mais o particípio do verbo principal. Foi isso que eu disse. Beleza? Então, olha só. Tem uma voz passiva aqui. É analítica, sim ou não? Temos um verbo ser aqui e temos um particípio do verbo principal. Então, que tipo de voz é essa? É uma voz passiva analítica. Por que analítica? Porque ela cai nisso aqui, ó. Verbo ser mais particípio do verbo principal. Verbo auxiliar, vou botar assim, ó. E verbo principal. Tranquilo até aqui? Foi? Deu pra pegar? Vou colocar outro exemplo, ok? Foi só o primeiro. Vamos lá. Grudou, parece. Vamos lá. Deixa eu ver se já tá funcionando minha roxinha. Veja só, o trabalho é feito por ele. Tranquilo? Então vamos lá. O trabalho tá praticando a ação de ser feito ou está sofrendo a ação? Sofrendo, tranquilo? Então aqui a gente já sabe que se trata de uma voz passiva. Mas nós já sabemos que existem dois tipos. A próxima a gente vai ver, mas já adianto, já havia falado, são dois tipos. Voz passiva analítica e voz passiva sintética. Eu disse que a analítica é a forma mais longa da voz passiva. A sintética não, ela sintetiza, então ela dá uma reduzida na estrutura da voz passiva. Tranquilo? Então, beleza. Tenho voz passiva, eu tenho duas, analítica e sintética. Preciso descobrir qual delas essa frase aqui, essa oração aqui se encaixa. Então, vamos lá. O que nós temos aqui?
vou explicar no próximo vídeo.